Então, hoje nós vamos estar na lição número 2, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos, e o nosso texto base se encontra em Gênesis, capítulo 25, do verso 19 ao verso 28. Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 28, que diz assim: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão no campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Bom, a primeiro momento, quando a gente olha a história de Isaque e Rebeca, a gente se lembra um pouco da história de Abraão e Sara. No versículo 21 do capítulo 25 de Gênesis, nós lemos: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. Então, da mesma forma que Sara era estéril, e aí por isso eles oraram e esperaram em Deus o cumprimento da promessa, a possibilidade dela engravidar e dar filhos e gerar filhos. Rebeca também era estéril, e aí por isso, como nós lemos aqui, Isaque ele orou instantemente ao Senhor por Rebeca. E aí a gente, claro, pode imaginar também que Rebeca também orou ao Senhor, não só Isaque, mas enfim. Então a gente vê uma correlação, uma similaridade entre as duas famílias. E aí aqui a gente já começa a ver uma certa diferença, ou a gente poderia até dizer um certo aprendizado de Isaque em relação a Abraão. Abraão era casado com Sara, Sara não podia ter filhos, ele tinha uma promessa. Ao invés de esperar, eles facilitam a promessa, porque a gente estudou na semana passada. Com Isaque e Rebeca já foi diferente, eles eram casados, não podiam ter filhos. A Bíblia aqui não relata nenhuma promessa específica para Isaque, mas a gente pode deduzir que Isaque ouviu do seu pai as promessas que Deus tinha feito para ele. Não é difícil a gente chegar a essa conclusão. Então, apesar de Isaque não ter tido uma promessa direta para ele, mas ele tinha ciência de uma promessa feita ao pai dele que seria cumprida através da vida dele. Até porque a gente poderia dizer aqui que nesse momento Ismael já não estava com Isaque, já tinha ido embora. E aí, naquele tempo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Então, a gente também pode, de certa forma, concluir que eles não sabiam como que Ismael estava, ou ainda que soubessem, não é fácil, não é difícil a gente chegar à conclusão de que a expectativa era que a promessa de Abraão fosse cumprida pela família de Isaque, pela vida de Isaque. Isso era uma orientação. E aí, como eu falei, é onde começam as diferenças, porque mesmo Rebeca sendo estéril, e eles tendo ciência dessa promessa de Deus fazer Abraão uma grande nação, eles não tentaram ajudar Deus. Então a gente já viu uma certa melhoria, vamos dizer assim, uma evolução acerca desse comportamento. Eles não tentaram ajudar Deus, eles oraram instantemente ao Senhor para que Deus abrisse a margem de Rebeca. Então a gente já viu uma evolução, a gente já viu uma melhoria. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que não é porque o meu pai errou que eu tenho que errar também. Não é porque minha mãe errou que eu tenho que errar também. Não é porque o meu avô errou que eu tenho que errar também. Nós sempre temos a oportunidade de fazer diferente. Ah, mas eu não fui ensinado assim. Tá, mas você pode aprender assim. Ah, mas a minha família vem de uma história que fazem isso. Tá, mas sua família vem de uma história, mas
Vou falar o que minha mãe sempre falou para mim. Seu nome é sua família? Não, seu nome é Diego. Então, seu nome é sua família? Não, seu nome é Josué. Então você sempre tem a oportunidade de fazer diferente. Não importa como você foi ensinado, quer dizer, até importa como você foi ensinado, como você foi educado, com os exemplos que você teve. Mas importa mais a sua vontade de fazer diferente. E sempre é possível. E aí, saindo até mesmo do contexto bíblico, a nível, né, social, a nível mundial, a gente vê vários exemplos de pessoas que passaram por problemas, dificuldades e que mudaram o curso da sua história, vamos dizer assim, pela sua própria vontade. De novo, a gente sempre fala aqui, não é fácil, mas é possível. Claro, quando você está inserido num contexto que vem de uma série de erros, que você sofre as consequências desses erros, fica cada vez mais difícil. Quanto mais fundo é esse buraco, vamos dizer assim, ou quanto mais enraizado está esse costume, está essa prática, mais difícil é de você se desvencilhar e de você mudar. Mas sempre é possível, principalmente quando a gente fala de servos de Deus. Então aqui a gente vê um primeiro aprendizado para nós como família. Na minha família, na família que eu cresci, na família dos meus pais, nunca foi feito isso. Eles nunca me ensinaram assim. Tá, mas agora é a sua família. O que você vai fazer com a sua família? E isso serve não só para as coisas cotidianas, não só para as coisas comuns, vamos dizer assim, mas principalmente para o lado espiritual. Como foi a sua criação, como foi a sua família, como foi a família da sua família, né, os seus parentes. Foi uma criação evangélica, uma criação cristã, temente a Deus, com práticas boas e tal, então segue nesse caminho e melhora. Não, foi totalmente fora do que a gente deveria fazer como cristão, foi uma família totalmente desestruturada, então aprende com isso e faz diferente. Nós sempre temos essa oportunidade. E foi o que Isaac fez. Ao invés de Isaac tentar ajudar a Deus no cumprimento da promessa, ao invés de Rebeca tentar ajudar a Deus no cumprimento da promessa, aparentemente eles aprenderam com o erro dos pais deles, no caso Abraão, e oraram incessantemente e esperaram por isso. E esse parecia, ou esse era de fato, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então eles casam, a gente vê na palavra de Deus que Isaac, ele amava a Rebeca, eles tinham um casamento feliz, embora sem filhos, até que em Gênesis, no capítulo 25, como nós lemos, versículo 26, do 24 ao 26, nós vemos que o cumprimento da palavra de Deus, a resposta da oração de Isaac, a oração de Isaac é finalmente respondida, e eles têm não só um, mas 2 filhos. Deus abençoa esse casal com 2 filhos. Tá? E aí é onde vem uma solução, mas começa um problema. Por quê? No capítulo 25, no versículo 22, diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. O que acontece? A Bíblia fala que dentro da barriga de Rebeca, ou seja, Rebeca grávida, os filhos, os gêmeos, né, Esaú e Jacó, eles eram gêmeos. Os gêmeos já brigavam entre si. Eles já disputavam, eles já tinham um conflito. E aí não adianta a gente querer entrar nos pormenores de, mas como que eles brigavam, como que ela sentia, era soco, era pontapé, como... A gente tem que se ater ao que importa de fato. O que importa aqui é que dentro da barriga já existia um conflito entre os irmãos. E aí no versículo 23, no versículo 22 e 23, a gente vê a Rebeca orando a Deus e perguntando a Deus por que isso acontecia. E a resposta de Deus ela é bem direta, ela é bem sucinta. Quando Deus diz assim: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, ou do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E aí no primeiro momento a gente pode falar assim: mas está explicado o problema que aconteceu. Já era uma coisa, vamos dizer assim, predisposta, ou já era uma coisa que estava na cara que ia dar errado, não podia dar certo. Então, na verdade, a briga de Jacó com Esaú, a enganação de Jacó com Esaú foi apenas um estopim para algo que já estava escrito nas estrelas,
que já estava definido pelo destino, ou seja lá o nome esotérico, holístico que você quer dar. E não, em nenhum momento Deus fala para Rebeca que um iria enganar o outro, um ia roubar o outro, um ia querer matar o outro. Ele só fala, olha, tem duas nações. Por que isso está acontecendo? Porque tem duas nações no seu ventre. Um vai ser maior que o outro, um vai servir ao outro. E aí, no primeiro momento, quando a gente olha esse tipo de afirmação, ou quando a gente se depara com esse tipo de situação, nós, como seres humanos, eu diria que o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que nós temos é um sentimento de inferioridade, como consequência dessa desigualdade. Vamos sair um pouco da Bíblia. Quando a gente... Nosso trabalho. E aí você tem uma pessoa que acabou de entrar na empresa, que é, sei lá, um profissional júnior, iniciante. E aí tem um outro profissional nessa mesma empresa, independente da área, que é uma pessoa mais experiente, que já está há mais tempo, que é mais velha, que é mais experiente, que é um gerente. Quando a gente se depara com esses dois tipos de pessoas, com essas duas classes de pessoas, né, o primeiro pensamento que nós como humanos tem é, bom, o gerente manda no iniciante, no menos experiente. O gerente dá ordem e ele obedece, não importa o que aconteça. Automaticamente vem em nós um senso de superioridade, mas não, eu diria, um senso bom de superioridade, mas sim a superioridade no ponto de vista negativo. A gente não pensa primeiro no sentido de que, bom, essa pessoa é mais experiente, então ela vai passar a experiência dela para o mais novo. Essa pessoa é mais nova, então ele vai pegar essa experiência e vai, né, aprender e mentorar, e todas essas palavras bonitas que existem no mundo corporativo hoje. O primeiro pensamento é, essa pessoa vai mandar em mim, eu vou mandar nessa pessoa. Ou seja, nós como seres humanos, a gente automaticamente, em diversas situações, nessa principalmente, a gente automaticamente guia os pensamentos e olha a situação do ponto de vista negativo. Então, quando a gente vê aqui em Gênesis capítulo 25, no versículo 23, Deus respondendo para Rebeca o porquê que eles brigavam, automaticamente a gente pensa que se existe um maior do que o outro, se existe um que vai servir ao outro, automaticamente tem que existir uma rixa entre eles. Isso é um pensamento carnal. Isso é um pensamento pecaminoso. Isso é um pensamento que nós, como seres humanos, temos, e aí eu incluo todos nós temos esse pensamento, todo ser humano tem esse pensamento. Isso é um pensamento resultante da ação do pecado. Em nenhum momento Deus fala que um vai ser melhor e por causa disso vai ter algum problema ou isso é ruim. Não, só fala que são diferentes. Mas nós, como seres humanos, nós não trabalhamos nunca com a hipótese, ou a gente não gosta da hipótese de ser subordinado. A gente não gosta da hipótese de ser orientado. A gente não gosta da hipótese de ser inferior do que outra pessoa, do que alguém, do que outra coisa. E isso é uma prova muito fácil de você conseguir. Pega, por exemplo, uma pessoa, e aí, claro, a gente está generalizando aqui, mas a gente pode, por amostragem, entender que isso é um comportamento padrão, vamos dizer assim. Mas pega uma pessoa que tem um trabalho mais braçal, que tem um trabalho mais simples, ou que não tem muito destaque. Pergunta o que essa pessoa quer. Essa pessoa fala, não, eu quero ter minha própria empresa, pelo menos no Brasil. Eu quero ter minha própria empresa, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero ser dono de mim mesmo, eu quero ser dono de alguma coisa. Essa semana eu vi um relato de uma pessoa, que a pessoa perguntou, eram duas pessoas conversando, e uma perguntou para outra assim, o que você faz? E aí a pessoa falou assim, eu estudo. Estudo o quê? Administração. Você estuda administração e tal, legal. E seu pai tem empresa? Aí a pessoa falou assim, não tem. Então serve para que a administração? O que você quer fazer com isso? Eu quero ser empreendedor. E a pessoa falou, bacana, legal. Então você quer empreender em quê? E a pessoa falou, não sei, eu quero empreender. Mas em quê? Qual ramo? Qual área? O que você sabe fazer? Não sei ainda, mas eu quero empreender. E aí é muito interessante a gente ver esse comportamento nas pessoas, porque as pessoas querem empreender. Mas por que elas querem empreender? As pessoas querem ser donas do seu próprio negócio. Mas por que elas querem ser donas do seu próprio negócio? Eu quero ser dono do meu próprio negócio porque eu não quero ninguém mandando em mim. Eu quero ser dono do meu próprio negócio porque eu não vou ganhar dinheiro para alguém.
E aí aqui eu não estou defendendo sobre você abrir o próprio negócio, sobre você ser empregado. Aqui eu estou apenas refletindo, trazendo uma reflexão acerca de um pensamento que nós, como humanos, como seres humanos, que um pensamento resultante da ação do pecado. Quando a gente ouve que um é superior ou um vai servir ao outro, automaticamente a gente leva isso para o ponto negativo. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que nós servimos a um Deus. Quando a gente deixa esse sentimento de que servir é algo ruim e que ser servido é algo bom, quando a gente alimenta esse sentimento de que ter alguém que manda é pejorativo, é ruim, isso pode afetar o nosso relacionamento com Deus de forma subconsciente, tá? Porque mas isso não ocorre porque lá de antes, de quando, não sei exatamente lá, mas seria por causa da escravidão. Sim, sem dúvida. Tem esse pensamento, sim. Porque, não, se eu estou fazendo aqui, eu estou sendo escravo. Estou sendo explorado, estou sendo escravo. Sim, tem todo um contexto, tem todo um histórico em cima desse sentimento hoje. Mas, de novo, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, e Deus, e isso é muito interessante porque muitos cristãos, eles têm esse pensamento limitado. E Deus, ele chama Adão, Eva e a cobra, a serpente, ele dá a consequência de cada um. Isso nos leva a entender, e aí, claro, você pode colocar a culpa no texto bíblico, né? Como eu costumo dizer, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Eu posso culpar o texto bíblico, mas eu não deveria me eximir da culpa, eu devia me aprofundar no texto bíblico, não só nesse texto específico de Gênesis, mas na Bíblia como um todo, para entender qual é o real impacto do pecado. Mas a gente tende a acreditar, e muita gente leva isso para toda a vida cristã, de que a consequência do pecado de Eva foi somente a mulher ter filhos, com dor, ter dor de parto. Que a consequência do pecado de Adão foi apenas ele trabalhar do seu próprio, comer do seu próprio suor. E aí a gente, quando era criança, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que você fala, quando você trabalha um mês inteiro e você ganha um salário mínimo, e na época eu ganhava bolsa de estágio, a primeira coisa que eu penso é falar, mas quando chegar no céu, eu vou pegar Adão e falar, por que você pegou? Porque agora tem que acordar todo dia, 7 horas da manhã, para trabalhar. Eu chegava às 6 horas da manhã, eu tinha que pegar o ônibus às 7 para chegar na empresa às 8. E para ganhar, bolsa estágio. Porque quando você é estagiário, você ganha pouco porque você é estagiário. Você acha que o trabalho que você faz é o mais importante do mundo, é o mais, Você queria ganhar o maior salário do mundo. E aí o homem acha que a culpa do pecado, mas não, o pecado mudou tudo. Então sim, esse pensamento, essa forma de enxergar essa relação é por conta da exploração, da escravidão e tudo isso. Mas por que tudo isso aconteceu? Por causa do pecado. Tudo tem origem no pecado. Tudo. Exatamente tudo. Então, a forma que nós pensamos, esse pensamento de quando tem uma coisa, tem essa relação de maior e pior, de servir e ser servido, o impacto, a gente alimentar esse pensamento e enxergar isso de forma negativa, pode afetar nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente pensa que o Deus que eu sirvo e não sou servido, ou seja, existe um Deus, é o que eu sempre falo aqui, Deus ele é Pai, mas ele também é Senhor. Deus ele é Pai, mas antes de tudo, ele é Criador. Primeiro ele criou a criatura, depois ele adotou essa criatura e passou a ser Pai dessa criatura. E aí quando nós não entendemos essa relação, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu acredito que eu venho para a igreja para receber de Deus, não para dar a Deus. Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês vieram aqui hoje? Todos vocês, para aprender a escola dominical. Mas e depois de 11 meses, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ter o culto para poder fazermos a nossa adoração a Deus. Exatamente. Ninguém veio aqui para me ver, ou pelo menos deveria. Ninguém veio aqui para ouvir a palavra de Deus, ou pelo menos não deveria. Como objetivo principal. O Fran já ativou, peraí. Como objetivo principal. O objetivo principal de uma pessoa vir à igreja, de um cristão vir à igreja, ele primeiro tem que ser adorar a Deus. Eu vou lá adorar a Deus.
Eu vou lá louvar a Deus. Eu vou lá servir a Deus. E aí, como o Deus que você serve, que você louva, que você adora, é tão misericordioso, Ele fala com você. Ele te ajuda, Ele te alimenta, Ele te... esqueci a palavra, não é exaltar, mas ele te consola, Ele te anima. Mas não, eu vou lá ouvir a Deus. Não, você vai lá adorar a Deus. Depois que você adorar a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele fala com você. Porque Ele é um Deus que gosta do relacionamento. Porque Ele é um Deus que não vai ficar sentado ouvindo o pessoal adorar e falar, isso aí, isso mesmo, vai, adora mais um pouquinho, vai mais alto, mais alto, mais alto. Não, Ele se comove. Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, quando você serve a Deus, isso comove o coração de Deus e pela sua misericórdia, Ele atende os nossos pedidos, Ele atende, Ele ouve o nosso clamor, Ele fala conosco. Mas veja como que hoje, toda essa ideia de serviço em relação a Deus, ela tem se perdido. Você vê isso nas igrejas, você vê isso nos louvores, você vê cultos, você vê igrejas onde todos, exatamente todos, 100% dos louvores cantados num culto de louvor e adoração, não tem a pessoa de Deus como sujeito principal do louvor. Quando você pega o hino e você analisa a letra do hino, a pessoa, o objeto do hino, o subjetivo, o assunto do hino, né, o destinatário daquele hino, não é Deus, é o homem. Ah, mas é Deus falando com o homem. Tá, mas quando você vem para a igreja, é o homem falando com Deus. É o homem adorando a Deus, não é Deus falando com o homem. Então a gente vê como que esse pensamento ele tem influenciado nas igrejas, nas pregações, nos louvores e na família. Uma família individualista, uma família onde a relação pai e filho, eu costumo falar muito isso lá em casa, né? Eu ouvi muito isso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E sim, numa família tem que ter isso, no sentido de respeito, no sentido de autoridade. Uma criança de 4 anos de idade, ela não pode fazer o que ela quer, porque ela precisa descobrir aquilo que ela gosta. Não, 4 anos de idade, ela tem que descobrir o que ela gosta. Você tem que dizer para ela o que a Bíblia espera, o que Deus espera que ela goste. Quando ela crescer, ela vai desenvolver o que ela gosta. Você tem que conduzir isso. Mas você vê famílias onde a criança faz o que quiser. Ela come o que ela quer, ela fala o que ela quer, ela vê o que ela quer, porque ela tem que descobrir aquilo que ela gosta. Até ela descobrir que ela gosta muito do pecado e se desviar. Aí você vai chorar e vai orar a Deus. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse ensino progressista, e de novo, a gente está planejando um dia somente sobre esses assuntos. O cristão tem que tomar muito cuidado com isso. Entre o psicólogo, entre o pedagogo e a Bíblia, fica com a Bíblia. Jesus é o maior psicólogo, é o maior pedagogo, é o maior médico que já existiu, que vai existir, porque ele é eterno. Mas então, quando a gente alimenta esse sentimento, já começa errado na família. Onde um filho não tem o respeito do pai, mas vê o pai como um ditador, ou o pai vê o filho como um subalterno. Vai lá e pega isso aqui para mim. Tá, mas pega isso aqui para mim por quê? Porque você é superior ao seu filho, ou porque você está pedindo um favor para o seu filho? Eu tenho que tirar, o filho tem que ajudar a lavar a louça, a arrumar a casa, a guardar a roupa, por quê? Porque o filho entende que ele é um escravo que mora ali de favor e por isso tem que arcar com as despesas, com os afazeres da casa, ou porque o filho sabe que ele está ali como parte colaborativa da casa, onde cada um tem a sua responsabilidade. Por isso que é importante a gente ter essa consciência e refletir sobre esse sentimento de que, como fala aqui no versículo 23, um será mais forte que o outro e o maior servirá ao menor, não necessariamente significa uma coisa ruim. É apenas como as coisas funcionam. Para alguém ser servido, alguém tem que servir. Para existir o mais forte, tem que existir o mais fraco. Mas isso não significa que o mais fraco é melhor ou pior que o mais forte. Ou que o mais forte é melhor ou pior que o mais fraco. No mundo perfeito, balanceado, que muitas pessoas falam assim, mas esse mundo é utópico, isso não existiu. Não, isso existiu durante um tempo. Fomos nós que acabamos com ele, mas ele vai existir também daqui a um tempo. No milênio, o mundo será assim, porque ele será reinado, ele será regido, ele será reinado
por Jesus e pela igreja. Então esse mundo já existiu, isso não é uma utopia. Isso já existiu, isso vai existir. Por conta do pecado ele não existe mais. Mas não necessariamente uma coisa é pior do que a outra. Então a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 23, muitas pessoas falam assim, já estava no destino isso acontecer. Não estava no destino isso acontecer. Isso que eu falo dos irmãos brigarem, de um roubar o outro, de ter todo esse problema. Não precisava isso acontecer. Biblicamente falando, é possível você viver em paz, em harmonia, mesmo um servindo ao outro, mesmo um sendo maior que o Mas se outro. eles são, quando é criança, eles são puros? Porque eles brigaram entre eles, né? Não é uma briga com maldade, eu acho. Eu não diria que é por maldade, mas Não, sim, eu entendo, mas... é o famoso incompatibilidade de gêneros. Você pega aqui na escola dominical, se você quiser um exemplo, tenho certeza que as filhas da escola Mas dominical aí vão gostar muito seria dessa característica observação. da pessoa. Porque cada Então, um é característica da diferente, pessoa, cada um é exatamente. diferente. Mas aliás, esse é um bom exemplo. Você vai para a escola dominical, você tem ali, sei lá, 12 crianças, 13 crianças, alguma coisa desse tipo. Cada uma de um tipo diferente. E aí você tem uma criança ali, que ela é mais, você vê nela mais um espírito de liderança. Você vê nela mais uma posição de influenciar os outros no que fazer. Você tem criança ali que já é mais retraída, que já faz o que os outros mandam. Tem criança ali que é mais ativa, tem criança ali que é mais passiva. Isso não significa que aquela criança que tem mais a posição de liderança, a posição de influenciar os outros, ela é maior ou menor, melhor ou pior, do que a pessoa que tem mais um comportamento de ser liderado, de seguir o outro. O que precisa ser feito? É você equilibrar, balancear e mostrar que, olha só, o fato de você influenciar uma pessoa não significa que você é maior do que ela. Significa que a sua responsabilidade é maior do que ela. Porque aquilo que você fala, aquilo que você faz, influencia outros. Então você tem que tomar cuidado com como você está falando, como você está influenciando. Entende? O fato de uma criança ter um comportamento mais passivo, ter um comportamento mais observador, ou seguir outras crianças, não faz dela menor do que a outra. Você tem que tomar cuidado de orientar essa criança e olha só, segue enquanto está fazendo uma coisa séria. Quando começar a fazer coisa errada, você sai fora. Entende? As crianças, Esaú e Jacó, eles brigavam porque eles eram diferentes. E o que Deus fala aqui, ele não fala Esaú vai ser maior que Jacó, Jacó vai ser maior que Esaú. Não, ele fala, dois povos se dividirão nos dois entranhos. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E aí, se a gente pegar essa última frase, por exemplo, o maior, teoricamente, é Esaú. Porque Esaú era mais velho. Mas não foi o maior que serviu o menor. Quer dizer, foi o maior que serviu o menor. O maior. Isso. Mas isso, assim, de novo, aqui não é que estava escrito no destino, Deus já planejou assim. Não, Deus não planejou que Jacó roubasse a primogenitura de Esaú. Entende? Era possível que esse versículo 23 se cumprisse sem que a família fosse desintegrada. Diga, Cátia. Eu queria botar dois aspectos aqui. Então, volte. Os aspectos são o trabalho de servir, de ter liderança, que também é muito trabalho, é muito mais dor de cabeça, como diz a Bíblia. Às vezes é melhor, porque é melhor você ter um emprego, que muita gente prefere ser trabalhador. Eu vou trabalhar, não preciso saber como é que vai a empresa, o dinheiro bate na conta. Aquele que está, ele tem que ver esses dois aspectos também, eu acho que é importante, que tem o que vai servir, o que vai ser aquele que está servindo é diferente daquele que cada um tem sua posição, e isso é muito importante. Sim. Quando cada um vê isso, eu acho que é uma coisa muito interessante isso. Que a gente também tem que aceitar, né? São vários, por exemplo, você está aí dando aula, é super cômodo. Muita gente quer dar aula, mas não esquece que São responsabilidades diferentes. você não sabe quanto tempo da semana você tem que estar estudando, pensando, certas coisas não vou fazer para não sair do espírito. É diferente de você chegar aqui e sentar. Sim. São coisas diferentes. Muita E dado, tem um muita preço. cobrado. Porque muito é dado, muita cobrado. Exatamente, eu acho que
de certa forma, não é tão fácil. Tem que ter os dois lados e tem suas duas vantagens. Um tem mais dinheiro, o outro tem mais cabeça livre, porque para mim não faz. Como é que vai? Não vou ter que perguntar, vou para a direita, vou para a esquerda, você que tem que tomar decisão. Isso eu acho que também tem que ver. E outro ponto que eu queria colocar aqui, talvez não que Deus soubesse que Esaú e Jacó, mas Esaú vendeu. Antes de acontecer isso, ele já tinha vendido. Quer dizer, mal ou bem, a coisa não foi tão ruim, porque ele já tinha vendido. Então, claro. Porque a gente fala muito, porque Jacó roubou Esaú. Tá, mas por que Esaú abriu mão da conjuntura que ela veio? Pelo prato de comida, Pelo né? prato de comida. Não é tão caro. Ele subestimou. Mostra a personalidade dele também, como ele seria um líder. Deus sabe de todas essas coisas também, né? Exatamente. Ele era um tipo, para mim tanto faz, deixa pra lá. E o outro não, ele queria. Ele estava atrás, né? Claro, existem vários fatores. Sim, é isso mesmo. E você tocou um ponto interessante mais cedo sobre aqui, e vocês dois, né? Aqui é muito dado, tem a cobrada, diferentes responsabilidades e tal. E aí, voltando um pouco no ponto anterior, que é da gente não conseguir lidar bem com essa diferença de maior e menor, de servir e ser servido, a maior prova de que isso influencia não só nossa vida familiar, nossa vida cristã, questões na igreja, é você ver o tanto de dissensões que há dentro da igreja. A coisa mais comum é o quê? Vou na igreja. Mas o pastor daqui não tem cabelo. Eu gosto de pastor com cabelo. Não quer saber? Eu tenho muito cabelo. Não vou abrir minha igreja, é a igreja do cabeludo. Aí a pessoa vai e abre uma igreja. Porque ela não quer estar debaixo da subordinação do serviço de um pastor. Mas é muito fácil você falar, porque você é presbítero e está na frente de uma escola dominical. Não, eu estou debaixo do pastor. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, eles sabem antes. Eu estou debaixo da subordinação. Mas é muito fácil ele falar, porque ele é um pastor, ele é quem está... Não, mas ele está debaixo da subordinação também. Quando ele vai lá para a Itália, quando ele vai lá para a convenção, os outros pastores falam, mas e aí, como é que está lá? O que está acontecendo? Ele está ensinando, tem que prestar conta. Mas é muito fácil os que estão lá falar. Mas os que estão lá falar, está debaixo de outro. Mas é muito fácil o outro falar, mas o outro que vai falar é debaixo de Deus. E a pior coisa que tem, ou a melhor coisa que tem, é você estar debaixo de Deus. Porque se eu estou debaixo do homem, e o homem não me agrada, eu falo assim, ele foi injusto. Amaldiçoou ele e sai. Agora, eu estar debaixo de Deus, eu não posso chegar para Deus e falar assim, porque o Senhor é injusto. Pode. Se eu até pode. Você quer liberdade. Vou te amaldiçoar e vou sair. Pode ter liberdade, agora pague o preço. Isso não existe. Então, reflitam nisso. Esse não é o ponto principal da lição, mas é muito proveitoso para nós refletirmos sobre isso e nós repensarmos a forma como nós lidamos com essas diferenças. Eu ser servo não me faz maior ou menor de quem eu sirvo. Eu ser servido não me faz maior ou menor do que o quem me serve. São apenas diferentes e os dois se completam. Diga, irmã. Eu queria só voltar um pouquinho. Quando você comentou aqui a respeito do tipo de liderança, do tipo de cada criança. Você falou que lá dentro tem 12 crianças, cada uma de um jeito, uma é passiva, a outra, né? Então, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, a gente vê as crianças, né, no nosso dia a dia, e a gente sempre leva, eu, por exemplo, eu sempre tento levar para o lado do que a gente lê na palavra. Então, o que a gente lê na palavra é que a criança, até certo ponto, ela não conhece ainda o pecado, claro, né? Claro, isso é claro. Mas a gente vê também que tem algumas crianças que você até citou assim, que em termos da permissividade dos pais, elas vão se tornando uns adultos, um adulto que assim, que futuramente ele vai se encaminhar para o lado errado da coisa, né? Que não vai pedir a instrução do Espírito Santo, o Espírito Santo me guia nesse caminho para, né? Então tem outras crianças que a gente vê que elas nem sofrem esse tipo de influência
doméstica Aham. e nem tem esse tipo de como é que eu posso dizer, personalidade de dominância. Aham. E por que elas são tão, como é que eu posso dizer assim, elas têm uma agressividade própria, elas têm um jeito de se expressar que elas não admitem que o adulto as coordenem. Aham. Não sei se eu estou sendo clara com isso. É. Para que lado eu deveria levar isso? Porque eu fico Então, perdida. Você tem bom, não sou pedagogo, Não, nem psicólogo, mas o que eu entendo, já li, já conversei com muita gente, existem 2 pontos, tá? O primeiro ponto é uma questão humana, física, vamos dizer assim. O segundo ponto é o que eu vou entrar agora, que foi o que a Kátia levantou como segundo ponto dela. O primeiro ponto é a permissividade dos pais, sim. né? Que nem ideologia de gênero. Não, a criança nasce, ela vai descobrir o que ela é. Não. Né? Claro que não. Abre as pernas, o que você tem? O humanista, o homem é bom. Abre as pernas aí, o que você tem? Você é homem ou você é mulher, pronto. Então o primeiro ponto é assim, a permissividade dos pais. Certo. Porque o meu filho, ele é diferente, ele é muito assim, ele sabe o que ele quer. Não, ele sabe o que ele quer, ou você que não sabe dominar ele, né? Todo cavalo é selvagem. Claro. Dá pra você colocar uma sela nele. Claro. Então, a ideologia progressista, a visão humanista, né? Não, porque a criança tem que entender, faz com que as crianças colaboram, favorece com que as crianças, porque eu não consigo dominar, eu vejo muita pai falando assim, porque eu não consigo dominar o meu filho. Como você não consegue dominar o seu filho? É por isso Porque o meu filho não fica parado na igreja. Mas por que o seu filho não fica parado na igreja? Ele tem alguma doença? Vamos lá, vamos partir do primeiro ponto. Ele tem alguma doença? Ele tem alguma condição psiquiátrica, motora, neurológica? Não, ele é normal. Então por que ele não consegue? Ele não consegue porque você não educa. Não tem ensinamento. Porque não tem ensinamento. Claro. Lá na igreja, a igreja era grande. Eu corria na igreja. Eu corri a primeira vez. Na segunda ele falou assim, a partir de hoje, você vai ficar sentado do meu lado. Mas eu quero correr. Mas você não vai correr. Se você correr, quando chegar em casa, você vai ficar de castigo. E aí você vai corrigir. Então, porque eu não consigo com meu filho. Tá, o primeiro ponto é isso, né? Então, assim, isso que você falou da criança ser mais agressiva, da criança ser mais... Tá, às vezes a criança é agressiva porque em casa são agressivos com ela. O meu filho bate, o meu filho morde. Tá, porque em casa ele apanha e ele é mordido. Então ele bate e morde porque ele sabe que ele acha que isso é normal. Então, o primeiro ponto é o ponto humano, ponto, né? Tirando Deus da equação, vamos dizer assim. Sim. O segundo ponto foi o que a Kátia falou. Aqui no versículo 23, nós vemos a presciência de Deus, ou seja, ele sabia, pela sua presciência, que Esaú e Jacó eram pessoas diferentes, personalidades diferentes, caráter diferente, atitudes diferentes. Jacó lutou pelo que queria. Então, seguindo pela linha que a Kátia colocou muito bem, Jacó era um líder, ele sabia o que ele queria, ele era determinado, persistente. Ele foi pegar Raquel, Labão enganou ele trabalhou mais certo, porque ele queria Raquel. Esaú não, Esaú era meio tipo, só, meu irmão, as contas estão pagas. Que for mais fácil. Tem comida na geladeira, então eu quero. Deixa rolar. Deixa rolar. São pessoas diferentes. Só que é importante a gente entender que a presciência divina, ela não é Não é a causa desse problema, mas... causativa. A presciência divina, ela não é causativa ou determinística. Ou seja, porque Deus sabia que era assim, então ia ser assim e ia ter um problema. Não. E aí é importante a gente ir, aí é o segundo ponto que você levantou, para Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esaú era assim, Jacó era assado. Deus sabia disso. Mas isso não determinou ou causou que eles chegassem às vias de fato. O meu filho é agressivo, o meu filho ele é hiperativo, o meu filho ele é incontrolável, o meu filho ele é selvagem, não ponto negativo, claro, mas tipo assim, meu filho ele é ativo, ele gosta de, ele não consegue ficar parado, elétrico, ligado no 220 e tal, não sei o que, papá. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Não vos conformeis com esse mundo. Ah, não, meu filho é assim, então eu vou entupir ele de remédio, eu vou, né, deixar ele viver o mundo. Não vos conformais com esse mundo, mas transformai-vos pelo Espírito de Deus. Mas aí Ou seja, ele é assim, então dona ele, então guia ele, então ora pela vida dele. Para quê? Para que ele experimente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ah, o meu filho é muito elétrico, o meu filho não consegue ficar parado, então talvez o ministério do seu filho não seja ficar parado em cima da escola dominical. Seja ganhar o mundo para Jesus. Também tem outro fato, desculpa interromper de novo, tem outro fato também dos pais que não buscam a Deus, né? Isso aí também é muito importante. Aí se o pai não busca a Deus, ele não vai ensinar o filho a buscar. Claro, exatamente. É isso que eu tô falando isso porque eu trabalho com crianças e eu vejo a diferença assim nítida. Nítida, assim, tipo, parece que tem escrito aqui, sabe? Quando a criança chega, quando a criança já está evoluindo no processo assim, de meses e chega até a anos na Kita, a gente vê como é importante você ter a rédea dos seus filhos. Querem que eu fale? Mas por que é importante? Não, a Porque é rédea que bíblico. eu falo assim, é você educar, é você persistir, insistir, e se não deu certo, você começa de novo. Até aquela coisa, água mole em pedra dura, né? Tanto bate, porque assim, eu queria uma família. vai pra sociedade, vai pra vida. E aí, o que é que vai ser dele? Tá entendendo? Isso causa problema em todos os lugares que as suas crianças vão. Isso no Akita, isso na escola, isso reflete. Então, mas vamos trazer para a Bíblia, o que a palavra de Deus diz? Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviar dele. Exatamente. Diga. Mas o alemão, você trabalha aqui, você conhece o sistema aqui. O alemão diz uma coisa muito bonita. A maçã nunca cai longe do pé da macieira. É alemão esse ditado? É alemão. Eu não conheço isso no Brasil, mas a maçã não vai cair. A jaca não. Eu conhecia como fruto nunca cai longe do pé. A jaca não vai cair longe da jaqueira. Sim. Ela vai cair ali pertinho, não tem jeito. Não vai para a direita, vai. Não, podem carregar. Agora o que eu queria colocar, o que eu noto aqui, pelo menos quando você vê com gente chique, você vê o Carl Heinz, aquela pessoa chique. A criança não ouve música clássica desde pequeno. O cara vai ensinar, o cara vai ser um lord. Agora o pessoal, a criança mal nasceu, já bota o ringue na mão do cara, já bota a televisão. Como é que o cara vai ficar cá parado, rapaz? É o tempo todo. Então, mas é isso. É educado. Mas você tocou num ponto. Agora eu não terminei, peraí. Aí minha tia me mandou, eu morri de rir, eu botei no nosso. A minha tia me mandou Havaianas, 80 anos ajudando. Gente, aí eu mandei outro. Eu já recebi isso também. Gente, mas é verdade. É verdade. Como a Havaiana ajudou na educação. Quem não levou? Sem querer entrar no mérito, mas o Salomão já fala muito tempo. Não, é a moderna vara. É a moderna vara no tempo da borracha, isso aí. Aí a minha colega, botei no outro grupo, de outro pessoal, dos meus amigos, eles colocaram, uma colocou assim, graças a Deus eu nunca levei, eu nunca fui. Aí a outra escreveu, então você corria. Porque todo mundo levou uma. Ninguém fica grande sem levar uma, cara. E é assim. Quem ama corrige, vai usar a Havaiana. Você não vai matar o cara, mas uma bolacha ele tem que levar. Tem que ser Uma temperado. bolacha ele vai ter que levar. Uma coisa que você falou, que foi que do Estado alemão, né? Que a maçã não cai longe da macieira. E sim, você é influenciado. Só que a gente não se esquece de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, pela palavra de Deus, é possível uma jaca cair longe da jaqueira. Uma maçã cair longe da macieira. Mas só vai cair se você se for transformado, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não, a coisa não é que cai ou não. A história, o cara pode ser assim, mas você vai ter que trabalhar, aí você vai transformar. A jaca está Mas assim. transformar pela renovação do entendimento. O que eu vou fazer com a jaca? É uma jaca. Isso. Também não vai. Também não vai. Vai quebrar na pancada que não vai mudar. É verdade. A transformação é somente pela renovação do entendimento pelo Espírito Santo. Não, só chinelo não adianta. Não adianta. Não.
quê, né? Não funciona, né? Hã? Mas hoje em dia também. Então, mas funcionava? Não sei se funcionava. Funcionava. Se fosse assim, a cadeia não estava Bom, cheia. eu digo que funcionava do jeito errado. Mas sabe por quê? Funcionava. Gerava Porque o que medo. a Cássia falou, senão a cadeia não estava cheia. Então, se você só bater também não adianta. É, não. Você Mas pode... é o caso, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não adianta. Meu pai na época não tinha baiano, né? Foi pro Brasil, tinha barrancão, né? Aí tem a outra Ele não tinha baiano, ele tinha um cinto de couro que era dessa bitola que ia ser... tamanho com show, quem não levou, né? Ele tinha um chicote que ele ficava assim, com um chicote atrás. Ele subiava, todo mundo ria, ele batia. Nossa. Já enfileirava pra... Mas aí, gente, a gente vai fazer um curso só de vassoura, É. vamos fazer um curso só E os de... pais eram bem criativos, né? Eles eram muito criativos. Então, a gente vê Para aqui de que ver. no versículo 23, nós vemos a presciência de Deus. Mas essa presciência, de novo, ela não é causativa ou determinística. Ou seja, não é porque Deus sabia que Esaú e Jacó eram assim, que eles eram diferentes, que um era mais aguerrido, mais determinado, e o outro era mais relaxado, ou que eles brigavam, que eles tinham que brigar eternamente. Qual era o papel dos pais? Sabendo, tendo a não tendo a presciência, mas sabendo pela presciência divina que eles eram assim, conduzir para que os dois pudessem ter uma harmonia. E é por isso que Deus é tão sábio que no versículo ele diz que há duas nações. Ele não fala duas pessoas. Né? E ele fala de povos. Né? Há um povo que será mais forte que o outro. Ele estava falando da personalidade, podemos assim dizer, de cada criança, e como você está dizendo muito bem, e não necessariamente que eles iam brigar. Mas a geração que vai vir após ele vai ser um povo mais forte, porque um é forte, é determinista, é persistente, corre atrás, e o outro vai ser mais descansado, entende? E é exatamente o que você está falando. Deus não falou assim, olha, por causa disso eles vão brigar e vai haver uma dissensão. Vão se separar. Não. Deus fala lá no futuro, fala, a partir desses dois haverão dois povos. Isso eles poderiam brigar ou não. Ia ter dois povos. Mas não seria porque Deus já conhecia tanto a mulher como o... Então, a questão... Porque eu vi recentemente que, tipo assim, que cada filha é diferente. Sim. Somos diferentes. Cada dedo, Total, o 10 que vezes. acontece é que a gente ouve muito assim, não, minha mãe gosta mais de fulano de tal. Porque ele é assim, não é que Não é gostar. Não é Às gostar. vezes na sim. verdade, Às vezes sim. sim, Não. mas às vezes é porque um tem a sua característica. Isso, você Ou se então, identifica mais. tem uma coisa que você não gosta em você e o outro. Isso. Então você fica jogando isso. Então não seria que Deus já sabia a característica tanto Sim. de Rebeca como de... Não de Rebeca Não, e de não, Isaac, não, mas de não, Esaú e não, Jacó. não, Jacó. Isso. E aí, Sim, você sabia? sabia? Ele sabia. Só que em momento nenhum ele está falando que eles vão brigar. Que vão se Aliás, separar. briga O de que irmão acontece? é A normal. presciência Irmão, de Deus não é causativa ou determinística, ou seja, ela não causou a briga de Esaú e Jacó, ou ela não determinou que Jacó roubasse Esaú. Ele apenas falou, olha, os dois são diferentes. O maior vai servir no menor. Você tem dois povos aí. Mas isso não significa que, o caldo está entornado, então deixa brigar. Que foi o que aconteceu com Isaac e Rebeca. Eles já sabiam antes de nascer que os dois não se bicavam, vamos dizer assim. Ou que os dois eram diferentes. Porque Deus falou, tem dois povos, o maior vai servir no menor, e os dois já brigavam dentro da barriga. Então, qual deveria ter sido o comportamento padrão de Isaac e Rebeca? Bom, olha só, a gente vai ter aqui dois, que a gente sabe que eles já estão se pegando desde o início. Então a gente tem que trabalhar para construir, para desconstruir, não vou falar destruir, mas desconstruir essa inimizade que já tem dentro da barriga. E não alimentar isso. Mas o que eles fizeram? Versículo 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Foi o que você falou. É por isso que eu me apego. Eles sabiam que era diferente. Ao invés de falar assim, bom, Rebeca, Isaac, os dois são diferentes, mas a gente tem que lutar
Porque o que Deus, de novo, o que Deus falou não determinou o que haveria de ser. Deus apenas avisou como que era. A gente tem que lutar para isso mudar, a gente tem que conduzir isso daí. A gente tem que pegar mais firme com um, mais leve com o outro, e ir mudando, balanceando. O que eles fizeram? Não. Isaac gosta mais de Esaú porque Esaú gosta do que Isaac gosta. Rebeca gosta mais de Jacó, por quê? Porque Jacó gosta mais do que ela gosta. Ao invés de convergir, eles terminaram de divergir. E aí é onde entra o problema. E eles entre si também se divergiram, né? O casal. Sim, É isso que eu vejo. eu falei sobre isso na pregação. É. Não vou entrar nesse mérito, mas eu falei sobre isso Não, na mas esse pregação. é a raiz do problema. Essa é a raiz do problema. Então, qual é a atitude que eles tomam? Ao invés de convergir, eles se divergem. Um escolhe Esaú, o outro escolhe Mas Jacó. o que eu não entendo, desculpa-me, é porque eu acho, inclusive, o que é bom de você ter 2 filhos, eu só tenho um, mas o bom é que a turma se pega, puxa os cabelos, dá briga, a turma volta, e isso treina para a vida. Tanto é que eu acho lindíssimo daquela passagem que Jacó volta para casa para pensar, meu irmão vai acabar comigo. Aí põe a querida para trás, né? As que ele menos gostava para frente, né? Aquela coisinha de família que é meio complicado. Lá, Esse né? aqui pode ir. Né? Deixa se morrer a querida muito ruim, mas deixa a minha querida para trás. Mas tudo bem. Aí quando ele chegou lá, o irmão dele chegou, tipo assim, já tinha passado. Você vê a personalidade de Esaú não era tão mal quando fala. Ele falou, meu irmão já passou, deixa para lá. E foi tudo, né? Ele pensou, ele vai cortar em 4, vai ser um. E não foi. Quer dizer, eu acho bonito isso, apesar de tudo. Eles brigavam, mas eles voltavam, eles brigavam, mas é aquele casal, né? A gente briga, mas volta. Quando estiver nesse processo, tá bom. Sim. Então, aí começa o problema. Você, ao invés de converter, você diverge. E aí, é sempre assim que funciona, né? Um abismo chama outro abismo. A Bíblia está cheia desses exemplos. E nesse caso não é diferente. A gente vê que a preferência pessoal dos filhos de Isaac para Esaú e de Rebeca para Jacó, ela começa um abismo chama outro abismo, e eles começam a se distanciar, né? Porque você está andando reto. Se você converge, a ideia é que em algum ponto você se encontra. Se você diverge, o menor que seja o ângulo, né? Reto, 0. Aí você vai e muda 1 grau, você diverge 1 grau. Se você continuar seguindo, vai chegar num momento que vai ter 1 quilômetro de distância. Pequeno, né? Curvatura pequena, mas que vai se distanciando. Esse pequeno detalhe, que a gente pode dizer, de um preferir mais do que o outro. Porque, né? Eu prefiro mais a minha filha porque ela é mais carinhosa. Eu prefiro mais o meu filho porque ele gosta de jogar futebol. Eu gosto mais da minha filha porque ela não sei o que. Eu gosto mais do meu filho porque ela não sei o que. Essas pequenas preferências, ao longo do tempo, ao longo da vida familiar, isso vai divergindo cada vez mais. E não foi diferente na vida de Isaac e de Rebeca. Isso começou a influenciar, inclusive, a relação, não vou dizer, pode não dizer a relação, mas isso começou a influenciar, inclusive, como que eu posso colocar? A ciência ou o conhecimento da palavra do próprio Deus que tinha entregue para Isaac e para Rebeca. Deixa eu explicar que acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá para Gênesis capítulo 25, de novo para Gênesis 25, 23, e depois a gente vai para Gênesis 27, versículo 4. Gênesis 25, 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, Deus deixou claro aqui de que Esaú serviria a Jacó. Agora vamos para Gênesis 27, do versículo 1 ao versículo do 1 ao 4. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, seu filho mais velho, maior,
E disse, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e tu aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, traz-me para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Isaac velho, ele estava preocupado em abençoar Esaú. Mas ele não tinha ouvido de Deus de que o maior serviria o menor? Ele não tinha que estar preocupado em abençoar Esaú. Ele tinha preocupado em abençoar Jacó. Ele tinha que estar preocupado em abençoar os dois. Sim, claro, óbvio. Mas essa bênção que Isaac está preocupado em dar para Esaú, não é a bênção de filho normal, né? Abençoar, não vai te bem, não. É a bênção da primogenitura. E aí tem um ponto muito importante. Muitos crentes hoje, eles... Como é que é o nome quando você transforma alguma coisa em... Você dá espiritualizam? Pode ser não espiritualiza, mas... Porque tem algumas pessoas que pegam as pedras e aí essa pedra aqui, ela manda energia. Como é que é o nome que dá quando você faz isso com uma coisa... Quase como esoteriza, né, cara? Esoteriza, isso é. Muitos crentes hoje, eles esoterizam a primogenitura. Me dá um versículo na Bíblia onde Deus fala de que o primeiro filho é o digno de toda a bênção. Não existe. Não existe. A primogenitura na Bíblia, ela é cultural. A primogenitura na Bíblia, ela é cultural. Quem foi a descendência de Abraão? Do povo judeu. Foi o primeiro ou o segundo filho? Foi o segundo. Vamos lá, alguns anos na frente. Jessé. Quem foi o ungido do rei? Foi o primeiro ou foi o último? Não existe primogenitura na Bíblia do ponto de vista, não, esse é o meu primogênito, esse é o abençoado, esse é o que vai... Né? A gente vê muito isso infelizmente nas igrejas que eu falo com minúsculo, nos locais de templo. Porque eu sou o pastor da igreja, porque o meu filho primogênito é quem vai assumir a igreja. Mas por que eu sou filho primogênito que vai assumir a igreja? Ele tem capacidade divina para assumir a igreja? Capacidade humana, né? E capacitação divina. Deus quer que ele assuma a igreja. Deus quer que quem assuma a igreja é o porteiro. Aí você dá para o filho mais velho, porque é o primogênito, e para a igreja, né, de mal a pior. A primogenitura na Bíblia, ela é cultural. Em nenhum momento você encontra na Bíblia Deus reafirmando a primogenitura do filho mais velho. Isso não existe. Bom, quer falar uma coisa? Agora o que eu não entendo aqui, essa tua colocação foi o seguinte, porque eu acho que ele estava passando, o que ele estava fazendo aqui era mais ou menos como a gente vê o notar, né? Não sei como é que se chama, o tabelião, né? Tabelião, né? Uhum. Porque então, já tinha essa tradição, né, do filho mais velho herdar, geralmente até essas religiões todas muçulmanas, assim, né, os meninos herdam e as meninas quase não ganham nada, ou ganham muito menos, tem toda uma tradição. Mas é apenas uma tradição. Biblicamente não teria um sentido. Não era isso, dizer, olha, a terra é para você, eu acho que era diferente da bênção e daquilo que ele ia ganhar, né? Que ele ia dizer, mas Deus tinha falado que o maior era o menor? O maior ia servir o menor? Então ele deixou que a preferência pessoal dele e a tradição da época sobressaísse sobre o que Deus tinha falado. Se ele estava preocupado de abençoar o filho porque ele ia morrer, por que ele chamou Esaú? Por que não chamou Jacó? Por que não chamou os dois? Meus filhos, olha só, eu estou aqui à beira da morte, eu vou morrer, e eu quero abençoar vocês. Esaú, papapá, Jacó, papapá. Olha só, meus filhos, Deus, está na barriga da mãe, e aí Deus falou que você, Esaú, serviria o seu irmão, então sirva seu irmão. Jacó, você vai ser servido pelo seu irmão, mas isso não faz de você maior do que o seu irmão, melhor que o seu irmão. Então cuide dele com carinho, a sua responsabilidade de cuidar dele, de ser o senhor dele, aumenta. Por que ele não fez isso? Por que ele chamou Esaú, e aí, como eu falei na pregação, por que ele chamou Esaú escondido? Pelo versículo
Versículo 5, a gente vê que Rebeca escutou isso acontecer, então ele chamou escondido. Por que ele chamou Esaú escondido? Para falar sobre a bênção da primogenitura. De novo, primogenitura na Bíblia é uma tradição, é um costume. Tanto que lá, quando a gente vai para o Egito, a gente vê isso em Salmo 78, versículo 51, que faz a referência quando o povo sai do Egito. Deus, a última praga é ferir quem? Matar quem? Os primogênitos. Para quê? Para mostrar porque o povo tinha essa coisa, era cultural, era a tradição de que o mais velho herdava as coisas, de que o mais velho era o chefe, era quem substituía o pai. É cultural isso. De certa forma vem até hoje. Né? Eu acredito, pelo que eu não sou nenhum guru, mas pelo que eu vejo, eu acho que isso tem se perdido um pouco, mas não existe esse até hoje, ainda mais no mundo lá que nem se fala. Então, o que Deus faz? Eu vou matar os primogênitos. Aquela que era a sua esperança, aquela que era a quem você achava que ia acontecer, quem você achava que ia fazer, quem você achava que estava conta de tudo, é isso que eu vou matar, é isso que eu vou tirar. Mas, de novo, primogenitura na Bíblia não vem essa ideia de que o primogênito é o mais importante, de que o primogênito é o herdeiro, de que o primogênito é o maioral, é o superior. Isso não vem de Deus, isso é cultural, isso é tradição. Eu vejo muitos crentes na igreja falando, não, porque esse aqui é meu primogênito, porque esse aqui é quem vai herdar minhas coisas, porque esse aqui é quem vai assumir a igreja, eu tenho que preparar ele para seguir o meu ministério. Não, olha só, você tem que preparar ele para seguir o seu ministério se ele tiver a aprovação de Deus para guiar o ministério. Hoje em dia, né, eles pensam assim, que é um ou dois filhos, porque isso é Tudo bem até isso? Então, a preferência pessoal de Isaac fez com que ele, de certa forma, deixasse de lado o que Deus tinha falado. Deus tinha falado para ele que Esaú ia servir Jacó. Mas a preocupação dele no leito da morte era de abençoar, com a bênção da primogenitura, a Esaú. Ele não tinha que se preocupar com isso. Deus tinha falado para ele. Então, de certa forma, a gente pode colocar assim, ele estava indo na contramão do que Deus tinha mas a família era previsto toda torta, orientado. né? A família era toda torta. Ele não ouvia Deus. Aí vão pro outro lado. Outro, aí depois vem a mulher e fala, então eu vou dar um jeitinho. Aí vão pro outro lado. Engana, Aí depois vão pra, briga né? danada, tem que sair Vamos tirar o dedo de Isaac e vamos apontar o dedo agora para Rebeca. Por outro lado, no versículo 5 do capítulo 27, e Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de fazer. Por outro lado, o que acontece? Rebeca ouve isso, e aí a gente destacar mais uma vez o erro de Isaac, de fazer as coisas escondidas da esposa. Eu falei sobre isso na pregação. O marido não tem que fazer nada escondido da esposa. A esposa não tem que fazer nada escondido do marido. A não ser que seja presente. Aí só com dinheiro, né? Nem com dinheiro. Principalmente com dinheiro. Da briga feia. A única coisa que o marido e a mulher para fazer escondido do outro é o presente. Presente aí, né? Não tem a mentira santa? Tem um escondido santo. Não tem mentira santa, tá, pessoal? Antes de qualquer coisa. Mas tem a escondida santa. Comprar um presente, você até deve comprar um presente. Não vou dizer escondido, né? Escondido talvez seja uma palavra pejorativa. Surpresa. Presente surpresa. Né? Um agrado surpresa de vez em quando cai bem. Às vezes não precisa nem um presente caro, não. Presente baratinho, né? Como eu falei, chocolate resolve todas as coisas. Então vem em casa de surpresa de chocolatinho. Tirando isso, nada de escondido. Nada oculto. Tudo às claras. Rebeca, olha só. Estou morrendo. A verdade é essa. Minha vista escureceu. Você lembra lá que Deus falou sobre Isaac e Jacó? Provavelmente isso aqui, Isaac já era velho. Provavelmente esse comportamento de disputa, de conflito entre Esaú e Jacó devia ser visível e tipo, né? As crianças estavam grandes já, devia ter os atritos. Então chama lá Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, vamos conversar aqui, vamos relembrar tudo que Deus já falou e eu vou abençoar um, vou abençoar o outro, vou aconselhar um e vou aconselhar o outro. Não, ele fez escondido. Qual foi a consequência disso? Versículo 5. Rebeca escuta, preferia Jacó, vai lá e fala assim, Jacó, ó, teu pai mandou
Esaú, né? A gente continua lendo o capítulo 27, do versículo 6 em diante. Rebeca fala, ó, eu ouvi que teu pai falava com Esaú e mandou preparar um guisado para quando voltar a abençoar. Vai lá, pega 2, que eu vou fazer um que ele gosta, e aí tu entrega para ele, e aí você rouba a primogênita do teu irmão. Tá vendo como que um grau de abertura, conforme vai andando, vai embora, e chega um ponto que fica, vamos dizer assim, quase que impossível de convergir novamente. Uma família assim. Acontece isso, eu vi recentemente um caso de crime, às vezes eu gosto de e a mãe foi capaz de matar o seu menor e deixou o maior ficando com a sua vida. É uma história bem macabra. Bem... Não, chegou uma hora que a única forma de convergir é a transformação de Deus. E aí por isso você fala assim, ah, mas caramba, fulano se separou, poxa, mas se separou há 25 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado. Eu diria que é mais fácil uma pessoa se separar com 30 anos de casado do que com 5. Ou é mais natural, ou é mais entendível. Porque com 5 é novo, né? Casou com 20 anos, 25 é jovem, é novo, não entende? Assim, não sou a favor de separação do divórcio, tá, pessoal? Estou só analisando os fatos. Ah, é novo, cada um quer umas coisas, não sei o que, não entendeu. Quando você tá mais velho, as coisinhas pequenas que não consertou quando tinha 2 anos de casado, né? Toalha em cima da mesa, em cima da cama. No primeiro ano é bonitinho, no segundo ano ele não aprendeu ainda. Ainda não aprendeu. Com 20 anos de casado, não é mais, meu amor, eu boto pra você a toalha no lugar. Não, já vai ser. Porque há 20 anos você deixa a toalha em cima da cama. Você é burro, um estúpido que não aprendeu. Porque há 30 anos eu falo isso. Quer saber? Tô cansada. 30 anos de pegar a toalha e pendurar a toalha. Tô indo embora. Pronto, separou. Por causa de uma toalha? Não, mas Por causa de 1 grau de diferença. Geralmente o que falam sobre divórcio 30 anos é porque os filhos já saíram de casa, tipo assim, agora eu vou dar... Mas por que isso acontece? Porque durante 30 anos, a gente vai, se eu não me engano, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Por que isso aconteceu? Porque durante 30 anos, tiveram um filho. A mulher vive por filho, o marido vive por trabalho. A mulher, não, eu tenho agora um filho, esse filho precisa de toda a minha atenção. Vou dedicar a minha vida para esse filho. Aí o marido faz o quê? Não, minha mulher está com filho, não vai dedicar a mim, não vai me dar atenção. Então eu vou pro trabalho, vou me ocupar com outra coisa. Aí quando o filho sai de casa, se não me engano, síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Quando o filho sai de casa, aí separa. Por quê? Porque depois de 30 anos, o filho saiu de casa. E agora tem que Fica 2 estranhos dentro de casa. Fica 2 estranhos de casa. E outra coisa. E eu tenho que tomar café com ele. O que ele gosta? E eu tenho que conversar com ela. O que ela gosta? Não sei. Por quê? 1 grau de divergência. Há 30 anos atrás. Chega uma hora que é impossível de voltar. Outra coisa também muito importante que eu falo muito e que eu ouvia falar e que eu procurei fazer no meu casamento, assim, graças a Deus, é assim, um tempo pro casal. Porque depois que o filho nasce, eles dois se voltam pro filho e esquecem a relação do casal. Entendeu? Porque lá na frente vão estar os dois sozinhos de novo. O filho vai embora, aí vem esse. Quem é esse? Ele gosta de quê? Eu nem sabia que ele dorme cedo. Eu nem sabia que ele não gosta de ver televisão. Porque eles vão ficar sozinhos novamente, né? Tipo, como no começo. E daí pra frente vai piorando, porque não tinha um tempo pra o casal em si. É só filho. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Então a gente vê aqui a predileção de Isaac por Esaú, de Rebeca por Jacó, fez com que, primeiro, Isaac deixasse que isso sobressaísse em relação à informação ou à presciência divina que ele já tinha falado com Isaac, lá atrás. Como consequência, Rebeca ouve e fala, tu vai abençoar ele? Tá bom, mas quem vai receber a bênção vai ser o meu queridinho. E aí vai lá, tu vai pedir o Esaú trazer um guisado, caçar um guisado, vai lá e pega 2, eu vou fazer o outro, e aí a gente fala assim, você vai lá, entrega, ela arquitetou um plano, não foi uma ideia, não foi algo absurdo, não foi
foi um momento. Não foi como se um crime tem um culposo e um doloso, né? Não foi culposo. Não foi, aconteceu, estava ali. Não, planejou, né? Planejou. Um grau de divergência destruiu toda uma família. Não deixa esse um grau. Mas é só uma coisa pequena. Não, mas é justamente porque é uma coisa pequena que você tem que acabar com ela. É justamente porque é uma coisa irrelevante que você tem que acabar com ela. Não, mas é irrelevante, é só um chulé que ele tem. Isso é relevante. Coloca um cheirinho na casa. Não, é só um chulé. Justamente porque é só um chulé, que é simples. Você vai na farmácia, você vai no médico, você pega uma coisa e tira um chulé. Acabou. Não, ela cozinha muito bem. É só arroz que é um pouco sem sal. Então trata o arroz para o arroz ficar com sal. Porque se você deixar o arroz com sal, o arroz sem sal, durante 30 anos, daqui a 30 anos, o arroz sem sal vai ser motivo de discórdia. Não, mas é só um filho, é que ele acha bonitinho, ele prefere o menino e eu prefiro a menina, porque sabe como é que é, né? É homem com menina, é mulher com menina, é normal. Não deixa isso crescer, não deixa isso evoluir, não deixa isso se transformar em algo maior. Tem que ter equilíbrio. Mas é predileção, mas é porque o menino gosta de futebol, o pai gosta de futebol, então o menino sai com o pai. Porque a menina gosta de roupa, a menina gosta de boneca, a mãe gosta de boneca, então a menina sai com a mãe. Tá bom, legal, bacana. Esse é o padrão, mas às vezes sai do padrão. O marido sai com a menina, a mulher sai com o menino. Porque eu tenho 2 filhos homens, né? O irmão Zé tem 3 meninas, ele tem, coitado, não tem nem como escolher. Ainda dá tempo de tentar uma menina aí, não sei quais são os planos, mas ainda dá tempo ainda. Deus digo pra você, ele abriu a madre de Sara, de Rebeca, de Raquel. Ele pode abrir da irmã Lidiane. Isso não pode abrir da irmã Fabiana. Pode abrir da Então, porque eu tenho 3 filhas mulheres. Mas se envolva com elas. Porque eu tenho 2 filhos homens. Tá bom, mas então se envolva com ele. Porque eu só tenho um homem, eu só tenho uma... Tá bom, mas se envolva. Não deixa crescer essas divergências. Não deixa crescer essa diferença de tratamento. Porque eu gosto muito de beijo. E aí um filho me dá beijo, outro filho não dá beijo. Tá bom, mas por que o outro não dá beijo? Às vezes faz parte da personalidade dele. Ele não gosta muito de beijinho, de abraço, de titi, não. Então você como pai, você como mãe, tem que entender o filho e saber receber o carinho de outra forma. Saber conduzir para não deixar essa diferença de um grau se estender e aí chega um ponto que você favorece mais um filho do que o outro. Pessoas são diferentes, elas precisam de um tratamento diferente, mas todos têm que estar unidos e convergidos no mesmo propósito. Salmos capítulo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O meu papel como pai, o seu papel como pai, o seu papel como mãe, é cuidar dos seus filhos não para você, mas para Deus. Daniel e Akira não são minha herança, eles são herança de Deus. Entregues para mim temporariamente, para eu cumprir Efésios capítulo 6, versículo 4, para eu criar eles na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o meu papel. Mas o filho saiu de mim, né? A Fabiana falou muito, porque eu paí, porque foi eu que carreguei 9 anos, porque foi 9 meses, 9 anos, isso é um bezerro. Porque eu carreguei 9 meses, porque foi eu que passei mal, porque foi eu que fiquei com o pé inchado, porque foi eu que não sei o quê. Tá bom, foi você que fez tudo. Sou eu que pago as contas, tá bom. Você que faz tudo. Mas eles são herança do Senhor. Os meus filhos não são meus. Eles são herança do Senhor. E o meu papel é criá-los na administração do Senhor, nos caminhos do Senhor. Para quê? Para que eles se tornem bons filhos, para que eles se tornem filhos exemplares e que daqui a 20 anos eu falo, não, porque aquele é o meu filho, se formou em medicina, não, porque aquele é minha filha, porque teve um casamento. Não, para que eles sirvam ao Senhor. Ele morreu.
Você tem uma pessoa muito rica. Essa pessoa tem várias casas. Ela chega para um servo dele, para um empregado dele e fala assim, ó, essa casa aqui você vai cuidar. Tem um exemplo do teu pai. Teu pai era caseiro de um sítio, né? O pai do nosso irmão Irmão Evalor também, ele também se chama Evalor. Ele era caseiro de um sítio. Os patrões dele tinham um sítio e falaram, ó, toma aí, cuida aí. Quando os patrões chegavam no sítio, teu pai fazia o que queria? Não. A casa continua sendo dos patrões. Os filhos continuam sendo de Deus. Mesmo que a gente cuide deles durante 40, 50, 60, 70 anos. Mas eles continuam sendo de Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus vai doar os filhos para os pais. Ou que Deus vai passar de papel passado os filhos para o pai. Não. O seu filho não é seu. O seu filho é de Deus. Então cuide dele da maneira como Deus espera. Porque quando os patrões chegavam lá, eles esperavam que a grama estivesse cortada, que a casa estivesse limpa, que o portão estivesse funcionando. Nem roupa no varal podia ter. Nem roupa no varal podia ter. Quando Deus voltar, Ele vai esperar que você tenha cuidado dos seus filhos, dos filhos dele, que Ele te deu. Então, quando você favorece um filho para o outro, quando você facilita para um filho do que o outro, quando você educa diferente, tem muito isso, né? Ainda mais quem tem mais de um filho, né? Geralmente, o primeiro é duro, não sei o que, não pode, papai. E conforme vai vindo os outros filhos, vai amolecendo, né? Esse aqui já não briga, esse aqui já pode tudo, não sei o que, tá errado. Mas eu vejo você fazendo. Foi o que eu falei na semana passada. O fato de eu estar aqui ensinando sobre como nossa família tem que ser, não significa que minha família é perfeita. Quando a gente fala sobre ser mais mole com um com o outro, talvez eu não tenha nenhum direito para falar isso. Porque eu sou o primeiro, né? Quando aquele vem, eu falo, vem cá, filho, o que você quer? Eu poderia ouvir, papai, não pode, para de chorar, mulher. Eu amo. Então talvez eu seja, nesse ponto, eu diria que eu sou o que. Tem que trabalhar. Eu sou o que mais tem que pedir, né, misericórdia de Deus para deixar de ser coração mole, principalmente com a Kíria. Mas tem que ser, porque eles não são meus. Então, se eu criar errado, se eu educar errado, se eu favorecer um e não favorecer o outro, se eu for mais rígido com um e não for tão rígido com o outro, eles vão sofrer. Eles vão sofrer e eu vou sofrer, porque eu não fui um servo fiel. A gente já estudou aqui, inclusive, uma revista inteira sobre mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus. Como mordomo de Deus, eu tenho que cuidar da sua obra, eu tenho que cuidar do meu tempo, eu tenho que cuidar do meu dinheiro e eu tenho que cuidar dos filhos que Ele me deu, que Ele confiou na minha mão. Isaac e Rebeca não souberam fazer isso. Isaac e Rebeca não souberam conduzir a diferença de gênios, de personalidade que existia entre Esaú e Jacó. E olha que Deus já tinha avisado antes de nascer. Que às vezes é difícil porque você não sabe, você vai descobrindo, né? Ser pai, educar filhos, você vai, né? Cada dia tu descobre uma coisa diferente. Tu ouve ali, tu que vai e pensa, é uma coisa, às vezes você não consegue dar conta. Isaac e Rebeca, eles já sabiam antes de nascer, Deus já tinha falado, olha só, são diferentes. Olha só, tem conflito. Então, teoricamente, a gente pode dizer assim que é mais fácil você tratar de um problema quando o problema está identificado. Tipo. Eu fiquei pensando agora quando a gente vê, será que Jacó esqueceu aquilo que Deus falou? Jacó não, o pai dele, né? Isaac esqueceu aquilo que Deus tinha dito para ele? Já estava velho? Né? Porque uma coisa é você ter a palavra imprimida, né? Imprimida. Claro, se eu sei hoje, ele devia saber também. Mas será que o cara já estava tão gagá que já estava... Eu não diria que ele estava tão gagá que ele esqueceu, mas assim, pelo menos... Pode ter, você bom, não posso afirmar nada, mas... Já não sabia quem trazendo para o nosso cotidiano, mais especificamente para a minha vida, isso é uma coisa que acontece muito conosco, né? Todo mundo aqui sabe que Jesus é o Salvador do mundo e que Deus não tolera pecado. Mas mesmo assim, todo mundo peca. E a gente sabe disso. Você acorda de manhã e fala assim, Jesus é o meu Salvador, Deus não tolera pecado, então hoje eu vou me manter firme e não vou pecar. Aí você levanta, escova o dente, né? Quando você acaba de escovar o dente, você já pecou. Você fala, 2 minutos atrás eu falei que não ia pecar e pequei.
Então assim, eu não vou nem entrar no mérito se Isaac tinha esquecido ou não. Porque, e aí é uma convicção minha, tá? É um pensamento meu. As coisas mais importantes, elas não são esquecidas. Mas aí você pode Entendi. perguntar de novo o que era mais importante. Porque as coisas vão mudando aos Então, poucos. mas Porque ele tinha tão amor o que ao era mais filho, importante? a Quando Deus briga fala tava- com você é importante. Sim, mas a briga dele já estava em tal maneira, porque eu fico pensando, alguns raciocínios me vieram. Eu fiquei, poxa, que mãe era essa, rapaz? Que inventou poder, não teve pena do filho, era filho também, rapaz. Entendeu? São vários fatores. Às vezes você está tão naquela da tribulação, eu vou ganhar a briga, porque você esquece das coisas, né? Mas aí, então, sim. Mas isso aconteceu porque você desviou o foco de Deus, né? Pois é, mas eu acho que os dois já estavam tão assim, já estava tudo velho, já meio mais pra lá. Então, mas aí eu não colocaria a culpa na velhice, eu colocaria a culpa no desfoque de São Deus. vários fatos, vários pontos. Ah, não é porque eu tô velho, é porque eu olhei pro outro lado. Enquanto você olha para Deus, você tem ali aquele ponto fixo, você consegue caminhar para ele. Quando você começa a olhar para o lado... Mas o que eu quero... Outro dia eu estava andando no metrô, achei tão bonitinho, eu vi umas crianças todas de uniforme, eu perguntei de onde eles estavam vindo, e eles eram da escola judaica, eu vi e o menino todo bonitinho, com aquele cachinho bonitinho com aquele negocinho na cabeça, né, o kippah, e aquele cachinho, e eu vi por baixo da roupa do uniforme, sair aqueles lenços com aqueles nós. Que é aquilo que lembra também, né? O cara tem que andar com... Eu acho que às vezes a gente precisa de um negócio desse, acho que já pode... Porque eu já passei por isso, eu vou botar uma coisa no meu dedo para me lembrar que é crente. Eu não brigo. Entendeu? Eu vou botar um negócio no meu dedo para me lembrar que é crente, aí eu não vou arranjar confusão. Às vezes é meio assim, a gente é humano, a gente sabe que é salvo, mas às vezes a gente esquece. Mas é por isso que a santificação é um processo. É por isso que a santificação é um processo. É por isso que o Evangelho é um caminho. É por isso que a esperança é futura. É um exercício. Quanto mais você caminha, mais você sabe que caminhou, quanto mais intimidade você tem, mais o Espírito Santo está com você. Então talvez no início eu preciso dar uma fitinha. Eu preciso dar uma pulseira. Um laço, eu preciso de um laço, dar uma faixa. Aí depois eu posso tirar a faixa, ficar só com o kepá. Depois eu tiro o kepá, eu fico só com a... Não estou falando que ninguém aqui tem que usar capa, não, estou dando um exemplo. Ou não usar, né? E depois eu uso a fitinha no braço, depois eu uso a fitinha no dedo. Até que chegar um tempo que eu não preciso mais disso. De novo, isso é sentido figurado, não estou de maneira nenhuma incentivando ninguém aqui a usar nenhum acessório, até mesmo porque a nossa fé não tem que ter um acessório. Eu não tenho que ser crente ou me comportar como um cristão porque eu olho para o meu braço e vejo uma fita. Eu tenho que ser crente, me comportar como um cristão porque o Espírito Santo mora em mim. Não tem que ter... Mas a gente é instigado a todo momento, a gente é, tipo assim, parece, não é querendo culpar ninguém, mas é como Aí se vamos voltar lá para o inicial. É como Por que isso acontece? Você o tempo inteiro. Por que isso acontece? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado faz com que, para mim, seja mais fácil lembrar de alguma coisa se eu estiver vendo do que se eu não estiver vendo. É por isso que a gente peca. Por isso que a gente peca. Porque se eu visse Deus, se você pegar e colocar uma foto de Deus, óbvio, impossível porque você não sabe como é que é Deus, mas se você colocar uma foto de Deus e você andar com a foto de Deus o tempo inteiro, sempre que você for fazer uma coisa, você vai olhar e falar, opa, Deus, não vou fazer porque eu vou pecar. Porque você tem um ponto visual, você tem uma referência visual. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera. Então quer dizer que você só obedece a Ele, você só faz o que Ele quer, você só se abstém do pecado quando você está vendo Ele. Então ele não pode ser nenhum minuto do seu lado. Você não é capaz, você não tem capacidade, você não está pronto o suficiente para poder caminhar sozinho. Então é um robô, então não precisa ter identificado, ele criava robô. Sempre você está com você o tempo, assim, de novo, Deus está sempre conosco, óbvio. Eu estou falando da questão de ficar lembrando, de ficar, né? Se você precisa disso, então o livre-arbítrio, tudo isso meio que perde muito sentido, né? É porque até mesmo o próprio Espírito Santo nos lembra, né? Quando a situação aperta, né? Quando as tentações vêm. Diego, eu esqueço. Todo. E aí, sem querer ser grosso, sem querer ser estúpido, mas sendo pragmático, talvez
talvez esteja faltando o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo estiver com você, ele vai te falar. Ele vai te lembrar. Ele vai te... Às vezes o Espírito Santo também é esquecido de lado. Sendo bem pragmático, biblicamente falando, doutrinariamente falando, se eu estou precisando de alguma coisa para me lembrar que eu sou crente, se eu estou precisando de alguma coisa, né? Uma fitinha de Nosso Senhor do Bonfim aqui para poder me lembrar de uma promessa, me lembrar de que Deus falou, me lembrar de alguma coisa, então está faltando o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo habita em mim, se alguém habita na sua casa, mora com você, né? A Fabiana mora comigo. Se eu deixar a toalha em cima da mesa, em cima da cama, quando ela passar, que ela vai falar, ô, a toalha está em cima da cama, pendura a toalha. Se o Espírito Santo habita comigo, se o Espírito Santo mora em mim, a hora que eu deixar a toalha em cima da cama, o Espírito Santo fala, ô, toalha está em cima da cama, presta atenção no que está fazendo aí. Olha, eu lembrei do meu pai, eu não quero incomodar ninguém, rapaz. Então, como nós vimos hoje, não existe predileção de filho. Tira isso. Se existe isso na sua família, lute contra isso. Peça a orientação do Espírito Santo, peça a Deus que tire esse sentimento. Todos os filhos são iguais, porém diferentes. Nossa função como pais, cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos são heranças do Senhor, não é minha herança. É herança do Senhor que eu tenho que cuidar enquanto eu estiver na minha mão. Segundo e terceiro, qualquer grau de divergência, qualquer coisinha pequena, corta, elimina, tira, porque isso vai crescer e vai cada vez mais criar afastamento, criar divergência, criar diferenças, até que chega um ponto que começa a ficar irreversível. Claro, tudo é reversível diante da transformação oriunda de Deus, mas humanamente falando chega um ponto que é simplesmente só Deus pode fazer. Esses não são os planos de Deus para a nossa família. O que foi? Melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar, exatamente. Deus nos abençoe em nome de Jesus.